Muito boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do PonderaCast, a sua voz nas redes sociais. Estamos novamente, pontualmente às 20 horas e 30 minutos para a nossa 22ª live do PonderaCast. E você que está agora nos acompanhando, já aproveita, já deixa o seu like aí, já deixa a sua pergunta, o seu comentário, o seu boa noite. Já pega o link da live, manda no grupo da família, manda para os amigos, para o grupo do trabalho. Nos ajude a divulgar esse projeto. Alessandro, muito boa noite. Como é que você tá, meu amigo? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo e que também estarão daqui a pouco, após a gente terminar o programa, assistindo a live. É um prazer enorme estar aqui com vocês e contigo, Luciano, nessa quarta-feira. Uma quarta curitibana que foi um pouco de calor, com chuva, mas entre mortos e feridos, o importante é que estamos aqui, É, né? exatamente. Mas agora tá um clima legal, né? Tá Tá gostoso, tá bacana, uma tá noite bacana. quente, bacana. Tá bacana. Tá uma noite perfeita para ter uma pizza aqui em cima da mesa, né? Mas você tá insistindo com a pizza, né? Nós vamos ter que achar uma pizzaria aí pra Tem, patrocinar a tem, gente, tem. mandar uma pizza aqui pra gente divulgar e tal, né? Exatamente. Avaliar. Até porque daqui a pouco o PonderaCast já vai começar a anunciar os nossos parceiros. Você sabe que nós Ex- temos parceiros, né? Com certeza, né? E as pessoas têm que saber quem são os nossos parceiros, os patrocinadores do PonderaCast, não é Com isso? certeza, né? E já aproveito também, como você comentou, das redes sociais, já convidar a você que nos assiste a entrar no nosso website www.ponderacast.com. Lá, todas as lives estão disponíveis, o Pondera Eleições, que a gente teve a oportunidade de entrevistar alguns candidatos a vereadores aqui da cidade de Curitiba, e já vem logo, logo novidades no site do Pondera, que será as Vozes Ponderadoras. E também o nosso e-mail, contato@ponderacast.com, que você pode mandar a sua sugestão, pode mandar a sua crítica, enfim, sinta-se à vontade em participar, porque o PonderaCast é a sua voz nas redes sociais. Exatamente. Alessandro, hoje é a nossa 22ª live do Pondera. Olha que jornada, já são 22 encontros que a gente conversou aqui com diversos entrevistados sobre vários assuntos dos mais diversos, não é verdade? Exatamente. Foi você que comentou, né, que precisa ter 21 lives para a gente dizer que aprendeu a fazer lives, é isso? Não Como é é, como é que 21. funciona esse Tem negócio? uma palestra do TED bem legal que diz que você, para aprender alguma coisa minimamente, de uma maneira minimamente satisfatória, você precisa de 20 horas de trabalho em cima daquilo, né? Ah, então já deu mais de 20 horas, Então né? agora nós já estamos em outro nível, né? Mas tem um detalhe, a gente fez uma folguinha exatamente ali na 20ª live, né? Para retomar agora com mais força, com mais gás, Ah, é, né? né? Porque foi feriado, né? Foi um feriado com churrasco, então teve que dar esse time, não foi verdade? Exatamente. Mas Alessandro, 22ª live, do que a gente vai falar hoje? Luciano, eu estou muito entusiasmado com o que nós vamos trabalhar hoje à noite aqui. Você sabe que no Brasil, infelizmente, o mercado de coaching ele foi deturpado. Então, você encontra muita porcaria na internet, que é o pessoal falando sobre coach quântico, reprogramação de DNA e blá, 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 blá. Coach quântico, Exatamente, reprogramação são de de DNA. DNA? Você é nervoso, né? Ou se funciona Nossa. bem pra caramba, eu não sei, né? Mas infelizmente, isso acabou levando, né? Pra você ter uma noção, antes de eu falar o que levou da deturpação, né? Tinha até, cara, sem brincadeira nenhuma, satanista dando coaching para poder entrar no satanismo. Você acredita nisso? Olha, eu não duvido. Cara, foi umas aberrações e acabou o quê? Deturpando uma profissão, né, que na verdade é uma profissão muito valorizada nos Estados Unidos, no Reino Unido, aonde você tem, inclusive no Brasil, né, nós temos muitos profissionais realmente preparados, capacitados para desenvolver essa atividade chamada coach, que ela vem para agregar um valor, aliás, ela agrega um valor fora do comum no desenvolvimento de pessoas. E hoje nós trouxemos aqui para o PonderaCast um profissional de altíssimo nível, de primeira linha. Ele trabalha com coach esportivo para falar sobre como funciona realmente os cérebros dos campeões. Como é que um campeão pensa? Então a gente vai desmistificar o coach hoje à noite e vamos entender exatamente o que a pessoa pode conquistar com o trabalho de coach.
E para isso, né, a gente trouxe hoje à noite ele, Quem? ele que é treinador mental. A gente tem que botar aquelas musiquinhas de fundo, né? Aquela rufem os tambores, né? Exatamente. Mas ó, ele é treinador mental de atletas e escritor. Ele tem uma jornada muito bacana. É doutorando nos Estados Unidos em coaching. Ele possui especializações na área de psicologia do esporte, psicologia positiva, liderança e formação em coaching. Então é com o maior prazer que nós recebemos aqui no PonderaCast Thiago Linhares. Seja muito bem-vindo ao PonderaCast. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Luciano. É um prazer estar com vocês aqui no PonderaCast e vamos falar um pouquinho mais do que é coaching, o que não é coaching, o que é autoajuda, motivação e entender um pouquinho como é que funciona o cérebro aí dos campeões, né, meu amigo? Bacana, bacana. Mas, Thiago, já comece contando para nós, como foi o teu envolvimento nessa profissão chamada coach? Antes da gente poder entender o que realmente é o coach. Como é que você se envolveu nisso? Eu tenho uma formação acadêmica em educação física, então eu vim do esporte e eu fui personal trainer por 10 anos mais ou menos, e chegou um momento da minha carreira, da minha esposa, nós somos da cidade da Lapa, que a gente estava com a agenda cheia, com a agenda lotada, trabalhávamos das 6 da manhã às 10 da noite, e na época eu escrevia para o jornal do Aramis, chamado Tribuna da Lapa, e lá tinha um tal de Alessandro Henrique, que escrevia um tal de Café com Coach. Tem isso? Café com coach? Você foi do fundo do baú, né? Olha o que a gente vai descobrindo, hein? E aí eu achei muito interessante, comecei a ler ele. Eu tinha uma coluna lá com o Aramizinho, que a gente falava sobre saúde, exercício físico, qualidade de vida. E numa dessas daí a gente conversou com o Aramizinho, né, que tinha contratado o Alessandro. A referência foi muito boa, da Suzana, da Emanuele. Falaram realmente que o Alessandro, o trabalho dele realmente modificou a tribuna, alterou bastante o local, a mentalidade deles lá. E eu falei, eu gostei disso. Era algo novo no Brasil, ou recém-chegado, para mim, pelo menos, né, morando no interior. Falei para minha esposa, vamos contratar o homem aí. Vamos ver como é que funciona esse tal do coach, esse tal do coaching aí, vamos contratar esse coach aí, e de lá para cá foi nesse nosso primeiro envolvimento com o coaching aí, com o professor Alessandro aí. Bacana, bacana. Mas para contextualizar a gente aqui, Thiago, o que é o coach, para quem não conhece bem ainda? Porque a gente vê muita piada, né, que nem o Alessandro já colocou na introdução aqui, até porque a gente teve umas figuras aí que ficaram famosos como coaches e garistas aí ultimamente, veja né? aí o Pablo Marçal, por exemplo, ele é visto como um coach que, cara, que tem os seus adoradores, né? E os seus odiadores. Odiadores. Exatamente. Então, o que é o coach de verdade pra gente, assim? Dá pra simplificar um pouco? Pra quem não conhece, entender um pouquinho antes da gente entrar no assunto mesmo? Luciano, primeiro, o que não é coaching? O coaching não é autoajuda, o coaching não é motivação barata. Eu falo isso muito, muito para os meus clientes. Se coaching fosse isso, eu mandava meu cliente lá para a BR, ficar sentado na BR, lendo frases de para-choque de caminhão. Coaching não tem nada a ver com autoajuda ou motivaçãozinha barata. Coaching, na verdade, segundo a literatura aí, Timothy Gallwey, John Whitmore, eles falam que o coaching é o despertar do indivíduo através da metodologia socrática. Coaching não ajuda ninguém, o coaching desperta dentro do indivíduo que ele tem do seu potencial. Então, o coaching nada mais é que, para mim, foi um grande divisor de águas, me mostrou através do que eu queria, não do que o professor Alessandro queria. Ele despertou dentro de mim o que eu e minha esposa queríamos, e ele foi potencializando aquilo em nós. Então, basicamente, o coaching é o indivíduo que pega o indivíduo de um ponto e leva ele até um outro ponto. Então, ele faz esse exercício de caminhar, de conduzir o indivíduo através de técnicas, ferramentas, e também alguns princípios cristãos aí que eu trabalho também no meu dia a dia. Você traz também para o seu trabalho de coaching também a ideia dos princípios cristãos, né? O que exatamente você trabalha de princípios cristãos no coaching? Por exemplo, Alessandro, existem várias linhas da metodologia do coaching. O coaching levado a sério, primeiro, ele não diz exatamente o que o indivíduo precisa fazer. O coaching, ele causa reflexões, ele faz perguntas questionadoras, perguntas poderosas para o indivíduo, usando ferramentas para despertar dentro do outro o que o outro quer e o que o outro precisa fazer.
Quando a gente traz princípios cristãos, nada mais é que para alinhar o indivíduo, por exemplo, eu costumo dizer no meu trabalho que o ser impecável com a palavra. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta X que no final ele sai com um plano de ação para executar. E aí ele fala que vai fazer A, B e C. E a letra D. Se semana que vem, que é a próxima sessão que eu vou ter com ele, se ele, por exemplo, não realizou algo, eu uso muito Mateus 5,37, que fala o seguinte: que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, porque o que passa disso vem do maligno. Então, assim, eu falo verdadeiramente, eu trabalho com o coaching misturado com o treino mental. O indivíduo precisa ser impecável com a palavra dele. Então, esse é o verdadeiro treinamento do coaching e do meu trabalho, que é o treinamento mental com atletas. Então, treinar o atleta para ele ser impecável com a palavra. Se ele fala que vai chegar X horário, X horário. Se ele fala que vai dar 2 voltas, é 2 voltas. Se ele fala que vai acordar cedo, é para ele começar a treinar a mente dele, para tudo que ele falar, fazer. Fala, faz, fala, faz, fala, faz. Dá para dizer, então, que é uma jornada de autoconhecimento, não é isso? Perfeito. Realmente é você entender ali as suas potencialidades e você trabalhar em cima dela, não é isso? Perfeito. Que legal. Bacana. E uma coisa, o trabalho do coach esportivo. Eu conheço o coach de negócios, né? Que ele é bem focado ali, utilizando, por exemplo, técnicas de psicologia positivas aplicadas a organizações, né? Mas como é o coach esportivo? Porque hoje você trabalha treinando atletas de todas as modalidades. Conta um pouco para nós sobre esse teu trabalho. A metodologia do coaching, ela nasce com o Tim Gallwey através do livro do Inner Games, né? O jogo interior do tênis. E o coaching sai dentro do esporte para depois ir para dentro das empresas. Então, ele começou a perceber que ele não precisava falar nada. Quanto mais ele falava, mais ele atrapalhava o cliente. Então, ele começou a fazer perguntas reflexivas, pautadas na metodologia socrática. E aí, ele percebeu que o cliente dele, jogador de tênis, começou a perceber movimentos e começou a performar melhor. A questão de coaching para emagrecimento, o próprio coaching esportivo, coaching de relacionamento, coaching financeiro, coaching X, Y. Isso são tudo estratégias e posicionamentos das pessoas nas redes sociais para atingirem um certo público ou um certo nicho. O coaching, ele é único, ou seja, ele parte da ideia do life coaching, que é o indivíduo, ou o coaching executivo, aí entra para dentro das empresas, que aí é focado mais no ter do que no ser, e tem o team coaching. Então, assim, a essência do coaching ela é única, mas aí são subnichos que a gente tem. E aí você perguntou hoje que atleta com que eu trabalho. Até eu deixei aqui aberto, por exemplo. Eu já trabalhei hoje com o Zé Roberto, do Palmeiras, a Amandinha, do futsal, que foi 7 vezes melhor do mundo aí. Gabi Portillo, hoje, do Corinthians, que tá entre as 30 melhores do mundo para ser eleita pela FIFA, né? Já trabalhei com... Quem mais? A Júlia Soares, da última Olimpíadas. A gente trabalhou com ela em 2020, mais ou menos. A gente fez um trabalho bem bacana com a Júlia. Hoje eu trabalho com o goleiro Gustavo, do Criciúma. Eu já trabalhei com gringos da Colômbia, do Uruguai. Então eu tô vendo aqui porque é muita gente. Eu trabalhei já com um atleta do Flamengo, de vôlei. Trabalho atualmente com o Bremer, é um jogador da Itália, jogador da seleção brasileira que foi para a Copa do Mundo. Hoje tá com lesão. Goleiro do São Paulo. Então, assim, trabalhei com muita gente, assim. Então, é até um pecado. Yaya da seleção feminina. Então, é um pecado eu ficar vendo aqui e não lembrar de muita gente. Então, E trabalhei com atletas da canoagem, atletas de hipismo, a gente trabalha bastante também. Futebol, treinadores, gestores. Então, assim, é uma gama de pessoas que são envolvidas no esporte, mas também a gente atende pessoas que não são aí uns 10%, que são executivos, empresários. Trabalhei com uma dupla sertaneja aqui de São José dos Pinhais também, Jennifer Lopes e Thiago. Então, assim, bastante gente. Nossa, que bacana, bacana mesmo. E conte para uma coisa, né? O tema da live é justamente como um campeão pensa. E aí vem a pergunta. Quais são os caracteres que fazem a diferença para a gente poder dizer, não, esse cara, essa mulher é um campeão e esse aqui é uma pessoa comum? Em que sentido? Me expresse melhor essa pergunta. Como é que você quer? Só me explica melhor. Bom, primeiro vamos definir campeão. O que você pensa quando você diz assim, aquele cara é um campeão? Por exemplo, Lu.
É aquele cara que consegue superar desafios, consegue ter persistência e resiliência até chegar onde ele quer chegar. Para mim, isso é um campeão. Perfeito. Vamos partir daí, né? O campeão é aquele que supera os obstáculos, né? Sim. Quando eu falo assim, eu pergunto o que ele faz de diferente da pessoa comum para ele poder ser considerado uma pessoa que supera obstáculos, para ser um campeão. Tá, vamos ver se consigo te ajudar. Em Austin, no Texas, até eu te enviei um e-book lá, Sim. grandes, que é na feira SXSW, acho que em 2016, se não me falha a memória, os cientistas primeiro eles foram conviver, estudar, e eles foram realmente entender o que fazia com que alguns atletas fossem destinados grandes campeões. Então eles conviveram com atletas olímpicos, campeões mundiais, de destaque de cenário nacional, e eles fizeram um apanhado de situações e eles resumiram tudo isso aqui no grande segredo desses atletas. Eles descobriram o seguinte, Alessandro, que o cérebro deles era o grande responsável pelo fracasso ou pelo sucesso. A Bíblia fala em Provérbios 4:23 para a gente tomar cuidado com o que a gente pensa, pois a nossa vida é dirigida pelos pensamentos. O que difere uma pessoa campeã da outra é a mentalidade. Cristiano Ronaldo, numa entrevista para um jornalista espanhol, o jornalista espanhol perguntou para ele: Cristiano, qual é a maior virtude que tienes? O que ele respondeu? La mente. Então, a mentalidade, a mente das pessoas realmente é o que diferencia um grande campeão dos demais. E eu não estou nem falando de talento, até porque na literatura, o Daniel Coyle, através do Segredo dos Campeões, o Código do Talento, entre outros livros dele, Dra. Dweck, Angela Duckworth, Anders Ericsson, eles falam assim, que não importa o quão talentoso o indivíduo seja, não importa o quão dom ele tenha, se ele não tiver uma mentalidade, ou principalmente muita determinação, garra, ele não vai chegar no sucesso dele, ou não vai chegar a ser um campeão de verdade. Ou seja, a mentalidade tem a ver com o hábito. O hábito que a pessoa tem Perfeito. de ser persistente ou não. Seria isso? Porque hábitos de merda, resultado de merda. Hábitos de um campeão, resultado de um campeão. Simples, não tem segredo. Não tem, isso aí é a lei da semeadura. Não tem como eu plantar limão e querer colher laranja. Uhum. Meu amigo, se eu trabalhar, me dedicar, me esforçar diligentemente, o Anders Ericsson fala sobre a teoria das 10.000 horas, né? A pessoa fala, que os coaches falam da teoria das tal das 10.000 horas. Não, não é o coach que fala. O coach fala pautado no que a ciência fala. Se o indivíduo praticar por mais de 10.000 horas algo de maneira diligente, correta, bem feita, bem executada, ele vai ter sucesso, ele vai ser um outliers, ele vai ser um fora de série, como o Malcolm Gladwell fala. Uhum. Entendi. Mas é que nem assim, eu não sei, Lu, qual que é a tua percepção, mas às vezes sim, eu noto que algumas pessoas, elas pensam assim, o cidadão, ele é um campeão, então ele é uma máquina, e se cortasse o braço, ao invés de sair sangue, sairia fios e eletricidade, Sim. né? E muitas vezes a gente vê associado o coaching como aquele que fica realmente produzindo esse tipo de pessoas como fosse assim, imparável, acima de tudo, indo até em níveis assim que pode colocar a saúde em risco, né? Como é que você trabalha nesse aspecto com as pessoas para que elas possam, sabe, não seguir esse caminho que muitos colocam no mercado? Alessandro, primeiro, coaching não é terapia. Eu não trabalho com nenhum tipo de patologia. Eu não trato nenhum tipo de doença. Eu não sou respaldado. Uhum. Tá? Quem faz isso é o médico ou até mesmo um psicólogo ou um terapeuta habilitado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu trabalho primeiro com indivíduos entendendo que estão sob condições normais de um atendimento ou de sessões ou até mesmo treinamento. É mais ou menos por aí. E aí, essa linha de ansiedade, de transtornos, tem que tomar muito cuidado, porque esse não é o nosso papel. Nosso papel é trabalhar e treinar com o indivíduo, subentendendo que ele está sob condições normais. Então, e se acontecer algo parecido, a gente encaminha para o profissional. Entendi. Então, se a pessoa tem um problema psicológico, ele tem que fazer primeiro terapia para depois vir fazer o coaching. Né? Porque se confunde muito, né? Eu já tive atletas, Alessandro, que fizeram terapia, psicologia por 2 anos. Eu não tô aqui dizendo. Tem coaches também que fazem muita burrada, tem psicólogos
médicos, educadores físicos, policiais, enfim. Muitos profissionais cometem acertos e erros, né? Então, eu já recebi clientes que vieram de psicologia para mim e que ficaram 1 ano, 2 anos como profissional e que realmente não estavam andando, mas eles estavam trabalhando na área da psicologia esportiva. Eu até hoje não encaminhei ninguém para a terapia, mas eu recebo muita gente desses profissionais que vem fazer esse trabalho focado na alta performance. Interessante. Interessante. O que foi? Chamei a atenção porque eu dei uma tossidinha aqui de leve. Não, tecnicamente para você poder perguntar, né? Então, antes da gente perguntar, vamos aproveitar e dar uma boa noite para quem já mandou seu boa noite aqui, né? Um boa noite pro canal Pax Profundos aí, que tá sempre nos prestigiando. Telren Conrado, que esteve aqui com a gente. Um boa noite Um para abraço a Telrin, né? Marcos Meira, Um abraço ao Marcos. Débora Um Oliveira abraço a e Débora. Sandro Moreira, que esteve aqui com a gente falando sobre... Energia solar. Um abração ao Sandro. O Sandro precisa retornar aqui no PonderaCast. Exatamente, temos que falar e retomar, né? Falar sobre energia também. Isso, até porque quando ele participou daquela live, ele falou assim: eu voltaria no PonderaCast para contar histórias. Eu fiquei curioso as histórias que ele tem para nos contar. E falando em histórias, né? Podemos perguntar para o nosso convidado aqui um pouco das histórias que você vivenciou dentro desse teu processo, porque assim, você está lidando com outras pessoas, né? Um outro universo, você não sabe exatamente até que ponto a pessoa está disposta a ir naquele compromisso. Sim. Você já pegou alguma situação assim que foi muito difícil e você conseguiu assim ter aquele caso de superação que ficou marcado na tua história? Olha, eu consegui sair aqui do ponto 1 e fui ao ponto 10 com essa pessoa que eu não acreditava? Eu atualmente trabalho com o atleta da Juventus, o Bremer, da seleção brasileira. A gente está numa parceria aí desde 2020, são 4 anos, fez agora em junho. E o Bremer me procurou lá atrás, em 2019, e queria saber um pouquinho mais desse trabalho. E aí eu expliquei tudo certinho para ele, e aí ele não... Falei do meu valor sempre foi um dos maiores do mercado, nunca tive problema com isso. Acho que ele achou caro, né, na palavra, no momento dele, e não voltou. Tempo depois, o Bremer retorna para mim e ele queria saber um pouquinho mais, e aí eu bati um papo reto para ele. Falei bem assim, Luciano. Falei, meu irmão, seguinte, papo reto. Esse trabalho vai virar churrasco de fim de semana para você. Você não tem noção do que você é capaz. A gente não tem noção do que a nossa mente pode fazer. Você quer, meu irmão? Vamos pra cima. Não quer? Beleza. Fica tranquilo. Eu nunca fui desesperado atrás de cliente. Eu nunca corri atrás de cliente, graças a Deus. E eu dei essa chamada pra ele. Resumindo a ópera, Luciano, sobre a superação que você está perguntando. 4 anos mais tarde, o Bremer sai do Atlético Mineiro vendido, não como mercadoria, né, mas o passe dele, né, o contrato dele por 5 milhões do Galo para o Torino. Quando a gente começa esse trabalho, então ele, além de fazer as 10 sessões, ele continuou fazendo manutenções, sessões uma vez por semana, antes dos jogos. E final desses 4 anos aí, o Torino vende ele para a Juventus por 52 milhões de dólares. E aí eu tô escrevendo um livro com ele, né? A biografia do Bremer nesse momento. E no livro a gente fala, virou churrasco de final de semana, esse trabalho não. Eu falo isso, mas a gente não abordou no começo, hoje eu sou um case de sucesso do Alessandro. Eu sou prova viva, eu bebi dessa fonte. Então eu sei dessa cachaça, o que acontece. A gente sabe, eu passei pelo processo. Diferente de muitas pessoas que fazem uma formação em coaching, mas nunca passaram por um processo. Então eu passei, eu sei o que aconteceu comigo, eu sei onde eu estava, o que aconteceu comigo nesse processo, o que eu comecei a estudar, então eu bebi dessa fonte. Então eu vejo hoje o que pode acontecer na vida de uma pessoa se ela estiver disposta a fazer. Então, esse foi um caso muito interessante. No segundo caso, se eu puder falar, Luciano, a atleta Júlia Soares, que é aqui de Colombo, na época da pandemia, 2019, ela deveria ter uns 12, 13 anos. A mãe dela me procura e Linhares, me chamam de Linhares, né? Linhares, e aí? A gente quer fazer um trabalho assim, tá? A gente já fez uns outros trabalhos aí, não deu certo. E as meninas da ginástica não estão muito de acordo com a Irina, tá sendo muita pancada, muita exigência. A ginástica, ela é um esporte de alto nível, alta exigência, desde os 5 anos, Alessandro. Colombo
Capão da Embuia ali, aquele trecho ali, e a mãe dela levando. Então, assim, já tinham 7 anos de ginástica. E aí a gente faz um trabalho bem bacana com a Júlia. E a gente viu agora na Olimpíada aí, não que foi só eu, né? Mas a gente auxiliou a Júlia a não desistir, a não parar no meio do caminho, saber a lidar com os sabotadores internos dela, com os desafios internos dos externos, que era por causa da treinadora, exigência, a torcida, o nervosismo. Então a gente ajuda ela e foi um case bem bacana aí na Olimpíada aí, junto com a seleção brasileira de ginástica. Bacana. E Thiago, qual é o conselho que você pode dar prático para a pessoa que está nos ouvindo, que precisa mudar o hábito? Como é que se muda um hábito? Primeiro assim, né, Alessandro? O hábito tem uma pesquisa da Fast Company que o David Rock, no livro Não Diga aos Outros o que Fazer, Ensine-os a Pensar, ele fala que quanto é difícil primeiro mudar um hábito, né? De cada 9 pessoas que sofrem de ataque cardíaco, apenas uma vai ter uma mudança de hábito. Primeiro, o hábito são comportamentos repetitivos que o nosso corpo, nosso organismo, nosso cérebro tende a fazer, principalmente para economizar energia. Então a gente faz aquilo meio que padrão, a gente está no modo sempre sobrevivência de economizar energia. Então, assim, o quanto primeiro é difícil mudar um hábito, né? Inclusive tem até um livro do Charles Duhigg, né? O Poder do Hábito. Mas o Anthony Robbins fala que para a mudança de hábito ele realmente acontecer, precisa acontecer 2 situações. 2. Um impacto emocional muito forte, que você... Por exemplo, o que é um impacto emocional? Vocês com certeza devem lembrar onde vocês estavam no dia 11 de setembro. Aquilo foi um impacto emocional muito grande. Então, Verdade. vocês lembram onde vocês estavam. Então, aquilo gerou um impacto emocional. Então, quando a gente tem um impacto emocional, é o que a programação neurolinguística fala, a gente tende a aprender algo novo. Se eu aprendo algo novo, eu tendo a mudar outro aspecto. O segundo padrão para a gente aprender um novo hábito é repetição e consistência, que é o que a teoria do Anders Ericsson, do Malcolm Gladwell, falam sobre a teoria das 10.000 horas. Então é dessa forma, a gente muda um hábito com impacto emocional ou realmente aí com consistência. E aí, só para mais dados aí, a literatura fala que para a gente ter uma mudança de hábito, a gente precisa de mais ou menos 66 dias. Essa é uma média, né, de acordo com um estudo feito. 66 dias para mudar um hábito. Para a gente estabilizar esse novo hábito, são necessários mais ou menos 90 dias de sequência. Para a gente chancelar, carimbar esse novo hábito, mais ou menos de 120 dias mais. Então, assim, o quanto realmente é difícil mudar um hábito. E aí tem aquela frase que eu gosto muito, né? Hábitos de merda, a gente vai ter resultado de merda. Hábitos extraordinários, hábitos de um campeão, eu vou ter resultados de um campeão. Ou seja, é uma questão de realmente ser persistente, que nem você falou, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso. Ou ele ter um impacto emocional gigante. O camarada infartou, viu um acidente, alguma coisa, algum evento que aconteça isso. E mesmo assim... Que faça isso, quer dizer, ele ter essa conexão emocional, E né? mesmo assim, sofrendo um ataque cardíaco, segundo a pesquisa de 2005 da Fast Company, ainda assim a pessoa tende a não mudar esse hábito. E aí tem aquela pergunta que você já me adiantou, não sei se eu estou adiantando. Não, fica à vontade. Qual seria o hack, então, para mudar esse hábito? O que vocês acham? Agora eu vou mudar a pergunta para vocês. Olha, eu na época que era coach, eu fazia algumas coisas, né? Mas veja só, o entrevistado aqui é você. Fique muito à vontade em falar suas técnicas, né? Mas o hack, então, voltando para mim, o hack é... Por que o coaching funciona? Porque o coaching é um hack, entre aspas. Eu não sei se você sabe, mas antes de você ir lá na Lapa atender a gente uma vez por semana, a gente tinha contratado uma assessoria. Não sabia, não. Assessoria, ô Luciano, o camarada veio de São Paulo, a gente pagou pro cara, o cara veio de São Paulo de avião, vim buscar ele no aeroporto e tal, ele veio pra lá, ele veio dizer, ó, vocês vão fazer isso, isso, isso e isso na empresa de vocês. Então, o que ele disse pra nós não fez sentido.
Então a gente gastou uma grana com o cara e tá tudo bem. Então eu aprendi isso, Alessandro. O cara veio dizer o que a gente tinha que fazer. Então a gente não mudou o hábito. A gente continuou da mesma forma. Quando o Alessandro entra na jogada e na nossa jornada, o Alessandro não diz exatamente o que a gente vai fazer. O Alessandro faz o quê? Perguntas. Aham. Pra gente hackear, pra gente realmente ter uma mudança de chave, pra gente ficar consciente, pra ficha cair, é somente através de perguntas. A gente fala muito e faz poucas perguntas. Os pais falam muito e fazem poucas perguntas. Professores falam demais e questionam um pouco seus alunos. Jesus era o cara, com todo respeito, era um indivíduo que fazia perguntas para as pessoas. Você queres mesmo ser curado? O que queres que eu faça? Uhum. Então ele fazia perguntas para a pessoa mesmo aumentar a própria fé dela. E aí, né, a literatura fala que para então eu ter consciência e responsabilidade é somente através de perguntas. E quem faz perguntas é o coach, com uma bagagem, com fundamentos, com princípios científicos, no meu caso, princípios cristãos, que a gente trabalha para mudar o hábito. Porque uma coisa eu também, Luciano e Alessandro, uma coisa é assim, a gente pega esse cavalinho, leva ele até o rio, só que beber da água vai ser com ele. Então a gente faz de tudo, usa ferramentas, mas ainda assim a responsabilidade é dele. Uhum. Ou seja, realmente o coach faz a pessoa pensar e não dá para ela as A respostas. resposta. Bom, aí agora a gente já começa, Luciano, a passar aqui algumas informações no PonderaCast. E, mais uma vez, o PonderaCast quebrando tabus, né? Quando o pessoal for falar assim, o coach não funciona, o coach é ruim. Primeiro que essa pessoa, pelo que a gente está vendo aqui, não sabe o que é coach e como é que você vai falar de uma coisa que você não sabe. Né? Olha que coisa interessante. Nossa, já vem bronca, sim? Primeiro tabu que quebra. O PonderaCast, ele tem esse viés do quê? De explicar. Nós estamos explicando, né? E tem o viés de informar, que a Sim, gente está sim. informando. Pois bem, se a pessoa não sabe, e eu acho que foi muito bacana que o Thiago falou o seguinte, olha, passar pelo processo de coaching é a melhor maneira de você entender o que é o coach, né? E você vê os resultados que o coach tem. Tá aí o Google, né? É só acessar no Google, procurar aqueles que vão por indicação, aqueles que têm exploram essa ferramenta fantástica chamada Google, né? E consegue validar a qualidade daquele profissional. E entender que o coaching, o que é? Ele ajuda, através da persistência, um impacto emocional. Olha que coisa interessante. Mas, Alessandro, Adorei. me permita aqui uma reflexão. Pelo andar da nossa conversa aqui, o que eu estou entendendo? Que o trabalho de coach, ele não depende do coach necessariamente, mas ele depende também de uma aceitação de quem está sendo treinado, né? Seria o coach, é isso? Isso. Então, assim, depende. Você tem o profissional que tem a técnica para, vamos dizer assim, trabalhar essas potencialidades, trazer à tona, mas você depende da abertura de quem está sendo treinado. Aí te pergunto, todo mundo que te procurou, ele estava realmente disposto a se autoconhecer, a trabalhar suas potencialidades? Ou muita gente ele vai justamente buscando algo externo, alguém que diga o que ele deve fazer? Luciano, muitos pais de atletas me procuram para patrocinar o trabalho para os seus filhos, a gente chama do patrocinador. Esposas de atletas me procuram. Linhares, meu marido é um cabeça de bagre, me ajuda a gente, por favor. E a Bíblia fala que a mulher sabe edifica o lar, então a gente precisa aprender muito, primeiro com as mulheres. As mulheres têm uma visão muito antenada sobre o que é bom para os seus maridos, né? Desde que sejam mulheres edificadas também. E a gente tem esses exemplos e vice-versa de marido procurando para a esposa. Mas é assim, ó, se a pessoa chega com uma crença negativa de que algo não funciona, isso a gente vai ter muita dificuldade. Eu posso explicar para o pai, eu posso explicar para a mãe, para o empresário, eu vou falar tudo que possa ser falado. E ainda assim eles não vão entender o que é o coaching, porque eles não passaram por o processo. O coaching realmente é um despertar de novos conhecimentos, você fazer conexões neurais diferentes, é como o Einstein fala, você aprender coisas novas, e quando a gente aprende coisas novas, a gente não tem como desaprender.
Então é algo que, por mais que eu fale, explique aqui, é somente passando pelo processo, porque você tem perguntas que estão dentro de você, tem coisas que estão dentro de você, ou do professor Alessandro, que só vão ser despertadas por uma segunda pessoa, no caso o coach, fazendo perguntas para ela, acompanhando o raciocínio dela, e ela vai falar, caramba, eu nunca vi isso. E aí quando a pessoa não quer, não tem o que fazer. É perda de tempo para os dois. E você já acompanhou casos assim, que você teve que, vamos dizer assim, Já. desistir de um cliente porque ele não tinha abertura para trabalhar de verdade. Olha só que curioso, né? Eu tive uma cliente da ginástica, bem na época da Júlia, não sei se foi antes, acho que foi depois da Júlia. A mãe veio do Rio de Janeiro, não vou falar o clube aí, veio do Rio de Janeiro pra cá, pra Curitiba, trazer a filha. E a mãe queria muito que a filha continuasse na ginástica, queria que eu ajudasse muito ela. Tá, beleza. Só que antes de fechar um pacote, um processo, eu também hoje não faço mais sessão para bono ou sessão experimental. A gente fecha primeiro a gente tem que conhecer a pessoa, entender ela, tem que ver se a fulana vai gostar de mim, vai se identificar comigo, e eu também quero saber se ela está preparada para passar por um processo. Diante disso, marcamos a primeira conversa com a atleta da ginástica do Rio. E conversa vai, sessão vem. A menina, Alessandra, eu quero comer pizza, Linhares. Eu quero ir pro McDonald's, eu quero tomar coca, eu quero comer bolo, brigadeiro, eu não aguento mais. Ô, Luciano, a ginástica, em especial, que é o tema que a gente tá falando aqui, sobre desse tipo de pessoa que veio com essa crença, é um esporte que a pessoa tá desde os 4 anos até os 15, são 11 anos na pegada, na pancada, velho. Uma criança. Então, assim, ela não queria mais saber do esporte e a mãe queria que continuasse. Então, não tem como continuar nesse caso. Então, a gente interrompeu e eu falei, ó, mãe, ela quer ser adolescente, ela quer viver a vida dela, ela não aguenta mais. Então, eu não consigo dar sequência com o projeto dela. Vocês vão perder a grana e dinheiro e a gente vai perder tempo aqui e não vai sair nada. Porque ela não quer. Então, foi um case bem interessante que não tem como forçar ela a beber água. Não é o que eu quero, é o que o cliente quer. Mas daí a cada, sei lá, cada 10 clientes, a 10 coaches que você tem, quantos que aparecem assim, dizendo que eu não quero isso aqui, não é para mim? Ah, Alessandra, é raríssimo. Eu acho que foi, eu não sei lá, de 500 aí, talvez tive 2. Muito raro, muito raro. Ele já sabe, porque o Alessandro, ele já fuçou toda a minha rede social, ele já foi me pesquisar no Google, ele já viu os depoimentos dos clientes, já viu os resultados que eu tenho. Não que eu tenho, mas que os atletas conseguiram com esse trabalho. Então, assim, é muito raro aparecer hoje um cliente que ele comece e pare. É muito difícil. Até porque ele chega e fala... A primeira fala dele é assim, nossa, você tá mudando minha vida. Eu nunca imaginei o que era... Eu não imaginava o que era o coaching. Porque aí, de novo, né? Temos profissionais e profissionais, né? Trabalhos e trabalhos. Perfeito. E, Thiago, a mente, né? O segredo está na mente. Qual que é o limite da mente? Qual é o limite da mente, Alessandro? Essa é uma pergunta assim, né? Eu acredito que as pessoas não têm um limite. Estudando o Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro famoso, que autor de mais de 200 artigos, ele fala assim que o nosso cérebro é um campo que a gente precisa habitar e descobrir e desvendar. Por exemplo, no esporte, Alessandro, daqui para baixo já tecnicamente, fisicamente, taticamente, questão nutricional já foi toda desenvolvida. Então, daqui para cima, o Abel Ferreira fala muito isso também, daqui para cima há um campo ainda a se estudar. Eu acredito que tem muita coisa para estudar. E o ser humano, meus amigos, ele tem um potencial gigante que ele não tem noção do que pode acontecer com ele. Eu sou prova viva disso. Eu era um aluno que sentava lá no fundão, andava com os burros, tirava nota 5,5 para baixo, só ia pro colégio para passar de ano, eu não tinha noção da minha cabeça, da minha mentalidade, do que poderia acontecer comigo. Então, ter passado esse processo, eu falei, cara, eu posso muito mais. Para quem estudou num colégio público a vida inteira, tá fazendo hoje um doutorado, que muitas professoras na época nunca imaginariam que o aluno bagunceiro, que só aprontava, todo ano minha mãe disse que ia lá pro colégio porque eu era bagunceiro e aprontava. Então, assim, quem imaginaria? Então, e aí eu fico me perguntando, qual é o limite?
E qual é o limite do Luciano? Qual é o limite do Alessandro? Do que vocês podem ser mais capazes? A gente não tem noção. Só para fechar. Uma coisa é você ir para academia sozinho, treinar, e outra coisa é você ir para academia com um personal trainer. Os resultados são muito diferentes quando tem alguém ao seu lado, te ajudando, te auxiliando e te despertando. Ou seja, vale a pena investir no profissional. Pô, eu sou. E aí fica a covardia, né? Eu acredito que, com certeza, quem não quiser investir em educação, que experimente investir em burrice para ver onde é que vai dar, né? Então, assim, a educação, o treinamento, ele muda vidas, ele transforma um país, transforma uma sociedade. Tanto que a gente vê um país pobre em leitura, em cultura, enfim, e rico em outras coisas aí que não agregam muito. Sabe que você falou uma coisa muito interessante, Luciano, eu falou assim sobre o país, né? Você sabe que a geração Z, que é a geração dos nascidos de 95, 96 para cá, foi cientificamente comprovado que eles têm um QI muito mais inferior àqueles às gerações anteriores. E isso está gerando, inclusive, assim, reflexões muito pontuais e sérias de como será o futuro quando você tem pessoas que não têm uma capacidade cognitiva de resiliência, pensamento sistêmico, sei lá, pensamento crítico, né, resolução de problemas e por aí vai. Como o coach pode ajudar esses adolescentes? Porque, por que eu te pergunto? A gente tem as ferramentas do coach, mas a gente vê o quê? Uma geração inteira que está sendo avaliada como problemática, está gerando um futuro problemático, né? Hoje tem muitos adolescentes que não têm resiliência para enfrentar problemas, como tinha, sei lá, os nossos pais, né, quando enfrentavam uma coisa. Qual que é a dica que você dá como coach para aquele adolescente, aquela pessoa dessa geração que quer mudar? Eu vou trazer 2 pontos para vocês refletirem e pensarem aqui. Eu vou pontuar primeiro. Muitos autores, Alessandro, primeiro falam que o teste de QI foi a pior coisa que foi inventada. Boa. Muitos falam sobre isso. Uma vez eu estava na igreja, um colega meu falou assim, eu fiz um teste de QI aqui, eu tenho 120 de QI. Eu falei, cara, eu sou muito burro. Olha a crença que eu estava implantando dentro de mim. Eu falei, eu sou muito burro. Acho que eu nunca vou ser que nem esse cara. Então, eu acho que eu nunca vou poder conquistar coisas maiores. Ele tinha ido para os Estados Unidos, eu me senti muito burro. Por outro lado, o Nicoleles fala assim, que uma vez ele foi dar uma palestra e ele pergunta ali quantos haviam usado o chat GPT. Não vamos nem muito longe da questão geração Z, né? Quantos naquele palco ali tinham usado o chat GPT? Mais de 95% das pessoas tinham levantado a mão. Quantas pessoas aqui sabem fazer uma raiz quadrada? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma questão do QI, que serve só para calcular a questão, avaliar a questão lógico-matemática e linguística, por exemplo, que o Howard Gardner fala sobre as inteligências múltiplas, que tem vários outros tipos de inteligências, e eu não me enquadrei, muita gente não se enquadra, só que ao mesmo tempo eu concordo com você que a gente está trazendo uma geração que pensa pouco, lê pouco, rola muito o feed, se socializa pouco. E ele tem, inclusive, um livro que ele está lançando sobre ficção científica, realmente é uma degradação aí do tal do QI comparado com as gerações anteriores. A gente está falando de intelecto. E a gente nem começou a falar ainda das questões emocionais dessas pessoas aí. Sem contar, Alessandro, que hoje metade do mundo, 3,4 bilhões de pessoas ao redor do mundo sofrem ou têm algum tipo de problema mental. Então, se fosse só as crianças, meu amigo. Então você fala assim, problema mental, o que é? Depressão, ansiedade? Todos os transtornos que podem gerar dentro da nossa cabeça. É o que ele fala assim, que as pessoas têm neste momento hoje. Então, assim, imagina. Toda pessoa tem... Eu durmo com uma pessoa que é ansiosa dentro de casa. Por quê? Temos pessoas na família que são depressivas, tem problemas que tem alguns transtornos compulsivos. Então, assim, as pessoas hoje estão mais doentes verdadeiramente, Alessandro. Mentais. É um caso muito sério, meu amigo. É uma coisa assim... Além, desculpa, do nível intelectual que você falou que realmente está sendo diminuído, com certeza. Exatamente. Eu estou lendo um livro, Tiago e Luciano, que se chama A Singularidade Está Próxima. A fusão da inteligência artificial com o ser humano.
Então, é um futurista que coloca muito bem as ideias dele, colocando como será daqui a alguns anos. Alguns anos dele, nós estamos falando 2029, 2030, 2035, né? Que os implantes, tipo a Neuralink, que tem do Elon Musk, eles vão criar como fossem camadas no próprio cérebro biológico, aonde a inteligência artificial vai ser uma camada extra de processamento cognitivo. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, se você não exercitar o teu cérebro, você vai, basicamente, você vai treinar ele para ele te sabotar, né? Tá aí, ó, por exemplo, eu conheço pessoas que têm 75 anos, 80 anos, que não tiveram uma mente ativa e quando chegou nessa idade começou a aparecer demência, esquecimento, né? A memória de curto prazo já não funciona direito. E eu fico imaginando o seguinte, né? Hoje eu vejo assim que muita gente utiliza a inteligência artificial para ela pensar por ele. E acho que aqui está o errado, né? Qual que é a tua visão sobre isso? Ou você acha que a inteligência artificial é uma coisa que tinha que repensar seriamente? Essa palavra errado, ela é complicada, porque ela não tem mais volta. Uhum. Então a gente vai ter que aprender a lidar com a inteligência artificial. Eu fui um pai, Alessandro, que deu o telefone para minhas filhas aí com 12 anos. Então eu errei. Hoje eu tenho uma filha de 19 anos que são totalmente viciadas em telefone. Não ficam sem o celular. A questão da inteligência artificial veio para ficar. Se ela usada de maneira equilibrada, moderada, até a Bíblia fala pra gente ter temperança, pra gente ser moderado, pra gente não ir ao extremo. Se a gente saber usar ela de maneira equilibrada, a gente vai se dar muito bem enquanto sociedade. Até porque a gente tem consultas, a gente tem diagnósticos que podem auxiliar muitas situações, como é o aplicativo seu que estava me mostrando agora nos bastidores. Só que, por outro lado, essa tecnologia, ou seja, a inteligência artificial que está aqui nesse aparelhinho, ela está altamente viciante para as pessoas. As pessoas não pegam mais livro, as pessoas não conversam, as pessoas não se comunicam, as pessoas não sorriem, as pessoas não... Parece que nem diz o cara no stand-up outro dia. A gente acorda cedo, vai para academia, primeiro acorda cedo, desce o elevador, vai, pega a bicicleta, o carro, vai pra academia e ninguém te dá bom dia. Parece que, será que eu tô morto ou ninguém tá me vendo? Então, realmente tá causando esse distanciamento social. Só que, voltando, não tem como voltar atrás. Imagina você fazendo TCC na máquina na máquina de bater lá. Tá. Putz, errei. Começa tudo de novo. Eu, graças a Deus, não peguei essa época. Você pegou essa época, senador? Não passei por isso. De fazer curso de datilografia. Eu não fiz, mas você fez? Olha, eu peguei o finalzinho da datilografia. Eu entrei para trabalhar com computador quando começou o MS-DOS. Aí tinha lá o StarCalc, cara, Word não sei o que, sabe? Que era tipo Ctrl B, daí você escrevia a palavra, de Ctrl B novamente. Eu peguei esse finalzinho, daí entrou o Windows 3.11. Que daí Como é que seria? Hoje? Seria engraçado, né? Você vê toda a tecnologia e o pessoal trabalhando de forma, né, como 1900 e alguma coisa. Bolinha. É algo que não vai voltar mais, né? Então, só que você tocou no ponto que a questão da demência, a questão do próprio Alzheimer, esquecimentos, doenças que estão sendo causadas por essa atrofia do cérebro, né? Por falta de exercício, falta de novas conexões, de raciocínios novos, de pensar, de se estimular. E aí, meu amigo? Isso é verdade. Hein, Luciano, você sabe que, e Thiago, uma das coisas que mais me impactou ao longo dos últimos 10 anos, vamos colocar o seguinte, dessa maneira, foi quando eu tive a oportunidade de, na Rosa Cruz, assistir a publicação de um livro escrito por uma senhora de 90 anos. Cara, ela escreveu um livro chamado Valentina. É um livro de capa amarela, mas ela, sabe, ali com toda a lucidez, falando sobre a história do livro, o romance que ela criou, um romance místico, né? Eu falei assim, cara, ali me caiu uma ficha que o lance é mantenha a mente ativa. Não deixe ninguém pensar por você, e nenhuma inteligência artificial. Use ela como um extensor, não como
é um substituto, né? Perfeito, até porque hoje, se você for ver, vocês estão aí com o Pondera Cash, um trabalho bem bacana. Parabéns pra vocês, Luciano e o Alessandro. Obrigado. Isso é incrível, porque não são robôs. Tem ferramenta hoje fazendo e criando podcasts pela inteligência artificial. Então, assim, é necessário ter esse movimento de trazer pessoas, de conversar, de estar humanizado. Ainda o meu orientador, ele tem, acho que, o HumanaCast, que é o trabalho dele. Então, de estar humanizando. Então, assim, porque senão até mesmo a inteligência artificial vai estar nos podcasts daqui a pouquinho. Daí as pessoas vão ter uma máquina pensando e não elas, né? Não elas criando, elas fazendo diferente. Aí acho que essa geração, eu não sei como é que vai fazer pra ter filho, né? Se até pelo WhatsApp como é que vai ser? Porque não namoram, ficam só no telefone ali. Não... Seria curioso, né? Como é que seria essa relação? Que coisa. Bom, deixa eu aproveitar aqui, ó. Quero mandar aqui o boa noite também pro André Luiz, que está sempre com a gente aqui nos acompanhando. Um abraço ao André Luiz. Tema muito interessante e mais útil que pensava. Surpreendeu. Sandro Moreira. Linhares, consegue explicar o fenômeno Pablo Marçal? Ele vê algum risco em um indivíduo como esse ou o Donald Trump provocar algum desastre civilizatório? Porque assim, eu acho que ele tá indo naquela linha assim, que eles realmente conseguem mover massas, né? O Pablo Marçal, ele, no final agora, ele nem se intitulava como coach, né? Falou que tinha deixado de ser coach e tal. Mas realmente, ele movimenta massas e com um discurso até meio duvidoso em alguns pontos. Existe um risco, pode aumentar esse número de pessoas aí, de influenciadores nesse ponto? Porque nem a gente falou, né? Parece que a gente tá numa sociedade meio que de massa, que ela não tá muito... Ela não tá tão crítica. Tá indo muito nas redes sociais, muito aquele efeito manada. Esses influencers, pode ser um problema? Eu acho que assim, o problema não é o Pablo Marçal. O problema é o indivíduo e o que tem na mentalidade desse indivíduo. A pergunta é, o que esse indivíduo assiste, o que ele lê, quem são os amigos que ele anda, em qual ambiente que ele convive, qual é o vocabulário dele. Até porque o que ele quer com o Pablo Marçal. As pessoas não seguem o Pablo Marçal simplesmente porque acham que ele fala bonito ou realmente tem conforme o Alessandro falou, um QI acima da média. As pessoas têm algum interesse por trás dele. Será que é o Pablo Marçal ou realmente é a maldade dentro da própria pessoa? E aí, trazendo um conselho bíblico respondendo a pergunta, eu digo o seguinte para ele, retenha o que é bom e o que não é bom você tira do lado. Você não vai ficar. Você até com um cara da rua, um cara que dorme e mora na rua, você pode conversar com ele e você pode aprender algo bom. Eu não tô comparando o Pablo Marçal dizendo que ele é igual ao morador de rua, não. Mas com qualquer nível de pessoa, retenha o que é bom, conversa, vá, conforme a doutora Duick fala, tem uma mentalidade de crescimento com qualquer tipo de pessoa. E quanto mais preconceito você for com qualquer outra pessoa, mais você vai estar fechando os olhos para os aprendizados. Particularmente, eu acho ele muito inteligente, eu gosto muito dele. Eu acho que ele se perdeu, no meu ponto de vista, em algumas coisas, a ponto de ser arrogante. Ele perdeu a essência de cristão que ele diz que é. Então, é assim, só que, de novo, retém o que é bom. E o que não é bom, deixa de lado. E eu ficaria curioso, eu até comecei a acompanhar os debates de São Paulo por ele. Fiquei curioso, porque ele prometeu bastante coisa, bastante inovações. Agora, se ia fazer, a gente iria ver com os próprios olhos. Mas o efeito Pablo Marçal, se você seguir ele e se você começar, tira de lado o que não funciona pra você e aplica o que funciona pra você. Simples. Só que o mais importante, que eu diria como é que é o nome do colega? Sandro. Eu diria pro Sandro, Sandro, pare de seguir as pessoas. Comece você a ser um autodidata, porque o Pablo Marçal estudou anos e anos para saber aquilo para te passar. Você tem agora assim, Sandro, comece a estudar e ler que nem o Pablo Marçal. Comece você a buscar da fonte e comece a parar de beber da fonte do próprio Pablo Marçal. Como é que seria a vida? Só que aí, como voltando ao início, as pessoas são suscetíveis porque têm a mente vazia. Elas estão desocupadas, elas estão procurando alguma coisa ali que nem elas mesmas sabem. E aí elas se deixam levar. Mas daí não é muito daquela coisa que a gente fala do efeito manada, porque assim,
Parece que as pessoas, não sei se é desse momento, se no passado era assim, até me corrija, Alessandro, mas parece que as pessoas elas buscam nos seus mentores, nos seus ídolos, nas redes sociais, na verdade, a reafirmação daquilo que ela já acredita. As pessoas parece que elas não estão dispostas a buscar o antagônico para fazer elas pensarem a sua vida. Parece que na verdade elas só buscam reafirmação. E você acaba vendo isso muito nitidamente na política, né? Porque na política, se alguém fala sobre determinado assunto, assunto A, o pessoal já coloca ela, não, então ela pertence àquele grupo ali, ela pertence àquela linha política, àquele líder. E assim, as pessoas elas acabam não tendo nem o direito mais de ter opinião crítica, porque elas são empurradas. O que você acha desse efeito manada, assim? Você como coach mesmo, você percebe isso até entre os coaches, esse tipo de coisa, não? Essa necessidade do salvador da pátria, a resposta muito externa e não interna? O ser humano necessita sempre de algo superior a ele para estar sendo guiado muitas vezes, seja pelo lado espiritual ou até mesmo um ídolo esportivo e físico. O Flávio Augusto fala muito isso nos livros dele, Geração de Valor, sobre o efeito manada, e talvez lendo o que o Flávio Augusto e pensando como ele, eu sempre fui contra o efeito manada. Por exemplo, tem um livro chamado Estratégias do Oceano Azul, que fala do Mar Vermelho e Mar Azul. O Mar Vermelho é onde está toda a manada fazendo a mesma coisa de sempre. Então, eles estão se matando e comendo todos eles vivos. E o mar fica ensanguentado. Então, eu procurei sempre sair da manada e tá no mar, no Oceano Azul. Eu falo o seguinte, a gente, numa das sessões que a gente fala sobre rede social, a gente trata de rede social, eu fico abismado como os caras ficam lambendo a vida dos outros, assim, a vida dos outros, pagando pau pros caras, dando like pros atletas, vivendo o sonho dos atletas. A gente fica abismado. Quanto mais ele fica vivendo o sonho dos outros, menos ele foca nele. E esse perigo de estar acompanhando a manada realmente é perigoso, porque eu não gosto disso, Thiago Linhares. Eu sempre procuro sair desses comportamentos, como você diz aí, do efeito manada, porque senão você começa a ficar um robô. E sobre a política, Luciano, eu, por exemplo, eu não tenho propriedade para falar de política. Quantas vezes eu fui numa Câmara Municipal acompanhar os vereadores? Quantas vezes eu fui no Centro Cívico acompanhar os deputados? Então, como que eu vou criticar um deputado A ou B? Como é que eu vou falar de um político A ou B se eu não conheço o propósito, se eu não conheço a intenção dele? Então, é delicado, né, essa questão do efeito manada aí mesmo. Mas Thiago, uma coisa que me chamou a atenção agora nessa troca de ideias aqui, é possível realmente a pessoa pensar por conta própria? Sabe por que eu pergunto isso? Pelo seguinte, sempre nós estamos sendo influenciados de alguma forma. Ou é uma reportagem, ou é um livro, ou é alguma coisa nos influencia. Aí nós tomamos decisões com base nessa influência que tivemos e tendemos a achar que fomos nós que tomamos essa decisão. Mas se você for, por exemplo, dissecar, você vai ver que o que tinha por trás era uma influência de um livro, de um mentor, enfim, de um coaching, de um professor. É possível pensar por conta própria? E se sim, qual que realmente é o mecanismo de pensar por conta própria? Eu vou te responder com sim e com não. Tá. Se é possível pensar por conta própria? Primeiro eu vou pelo caminho do não. A mãe de Sócrates era parteira. Uma mulher hoje ela não consegue dar à luz sem a ajuda de alguém. Ela pode até dar, mas a parteira facilita esse processo. É daí que nasce a metodologia socrática. A mãe de Sócrates era Painarete, que dava à luz. E eu fui descobrir, Alessandro, que a minha mãe... Eu fui ter essa sacada esses dias aí, porque minha mãe, ela trabalha na maternidade. Olha que curioso. Minha mãe ajuda as mulheres a dar à luz. Então, ela extrai, ela ajuda. Então, não é ela que dá o bebê, ela apenas ajuda. Então, e o insight, ou dar à luz, que o coach realiza no coaching, é através da pergunta. Então, indo para o lado do não, muitas respostas que você desconhece só vai ser respondidas com questionamentos feitos pelo Luciano, por mim ou por outra pessoa.
Indo pelo viés do sim, se é possível a pessoa pensar, mas daí a própria pessoa fazendo as próprias perguntas. E aí ela tem que tomar muito cuidado para ela ter uma mentalidade sempre aberta. Então eu tô entregando aí as duas respostas. Não, porque uma pessoa ajuda. E o sim, que ela fazendo um próprio auto-coaching, que são os próprios questionamentos. Hoje, inclusive, no momento do meu dia, eu fiz umas perguntas, mas será que era isso mesmo que eu devo fazer? Será que eu preciso fazer isso? Então, eu perguntei, porque se eu andar, como o Luciano falou, sendo automático diariamente, eu não vou pensar, eu só vou seguir a boiada. Ou seja, desenvolva o pensamento crítico, que a base do pensamento crítico é questione tudo e todos, né? E é esse que deve ser o efeito do professor em sala de aula, dos pais, de a gente estar questionando, a gente sempre está questionando. Eu lembro, Luciano, que eu questionava muito em sala de aula, eu lembro, quando a gente questiona algo, e algo talvez simples para os outros, mas não para a gente, o que os colegas fazem? Eles vaiam. E eu nunca me preocupei com a vaia dos outros, eu sempre perguntei. Então, o ato de questionar é importante porque a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo, e a gente vai se desenvolvendo. E ó, Luciana, aqui a gente lembra, inclusive, do Dr. Ricardo Alexandre. Um abraço ao Dr. Ricardo Alexandre, que esteve aqui no PonderaCast falando sobre liberalismo. E uma das coisas que foi super marcante naquela live foi quando nós perguntamos assim, como você vai trabalhar, o que realmente é a liberdade? E ele comentou mais ou menos assim, tá lá na live, que a liberdade é quando eu falo o que eu penso, e você tem o direito de duvidar de mim e ir contra mim e não ir assim no politicamente correto, não. Sabe? Dizer, não, você está errado nisso, está errado naquilo, está errado nesse ponto, naquele outro ali. O importante é não violar a integridade física. Porque está tudo bem a gente discordar. E realmente isso, Thiago, que você falou agora, ele entra bem casado com isso, do tipo, olha, propague as suas ideias e se deixe ser confrontado, porque talvez, sei lá, pode ser o caminho para você pensar por conta própria, não? Perfeito. Perfeito. Quero mandar aqui também o boa noite para o Osmar dos Santos, que está nos acompanhando. Um abraço ao Osmar, querido Osmar. E perguntinha aqui do canal Pax Profundis. Como fazer as perguntas certas? Existe algum método? Como posso ter pensamentos críticos e não ser manipulado por alguma corrente política ou por influenciadores com más intenções? Como fazer as perguntas certas? Ela é um pouco ampla, né? Então, assim, num diálogo de coaching, como fazer as perguntas certas, a gente segue o raciocínio. No caso do coach, a gente sempre tem algumas perguntas, Luciano, estratégicas, mas a linha da metodologicamente correta é continuar no raciocínio do coach. A pergunta poderosa ou a pergunta correta é a sequência do raciocínio do coach, não é a que eu quero. E a gente tem que tomar, só para finalizar, a gente tem que tomar muito cuidado com a pergunta para que ela não seja indutiva. A gente não induz o cliente. Ah, mas por causa do Alessandro, por que você não vestiu uma blusa verde? Essa não é uma pergunta reflexiva. Essa é uma pergunta que eu estou induzindo a ele e uma pergunta focada no negativo. Então a pergunta é: qual camiseta que você mais gosta? Qual é o motivo da camiseta roxa? Por quê? E o que te chama a atenção? E essa pergunta, Luciano, ela precisa sempre ser feita ou realizada de maneira sem julgamento, como o Alessandro falou, né? E aí é deixar o indivíduo explorar a ideia dele, e essa é a sequência das perguntas. E qual que foi a segunda pergunta dele? Ele perguntou se existe algum método e como posso ter pensamentos críticos e não ser manipulado por alguma corrente política ou influenciadores com más intenções. Com base. O bambu chinês, ele leva 5 anos para crescer 25 metros de altura, só que são 4 anos crescendo para baixo. Para ele não ser influenciado, ele vai ter que ter base. Então, assim, qual é a base que ele vai ter que ter, que ele vai sustentar? Quais são os livros que ele vai ter que ler? Quais são as pessoas, conforme a Alessandra falou, não tem como a gente ter uma base sem seguir uma pessoa. A gente vai ter que seguir e ler. Então, ele vai ter que ter uma busca por alguns tipos de pessoas e ele vai se identificar com A e com B e ele vai seguir nessa base. Dessa é a melhor maneira para ter pensamento crítico.
Interessante, olha, e olha só, então, esteja aberto Eu a gostei dessa do ser bambu. confrontado, Esse né? livro do bambu é excelente, Luciano. É uma analogia. O bambu chinês ele leva 4 anos crescendo para baixo para formar raízes Ah, para é. depois atingir 25 metros. Aí Eu não tinha depois, visto. aí depois ele pode envergar tudo, né? Que o negócio não quebra. Você quebra, mas o bambu Só que não a sacada quebra. é o seguinte, a parte mais massa que pra mim me chama atenção, interessante desse bambu é o seguinte, trabalhar, estudar, se desenvolver nos bastidores, enquanto ninguém tá te vendo. Tu não tem noção do quanto eu leio, do quanto eu estudo, do quanto eu me empenho, do quanto eu me esforço, do quanto eu me dedico, de quanta grana eu me invisto pra chegar onde eu tô chegando. Você sabe? Não sabe. Com todo respeito. Isso é a parte massa do bambu. Ninguém sabe o que você está fazendo por trás dos bastidores. Eu não sei como que vocês se esforçaram, se dedicaram para ter todo esse estúdio aqui. Isso aqui é o bastidor de vocês. As pessoas não veem o quanto vocês se esforçam, se deixam a família de vocês por algo que vocês acreditam. Então, e as pessoas, nessa analogia, Luciano, elas querem conquistar, por exemplo, os meus atletas querem ir para o Barcelona, para o Real Madrid, para a seleção brasileira, mas eles não estão dispostos a trabalhar para baixo, crescer nos bastidores, crescer em profundidade. Qualquer pessoa hoje pode, eu acredito muito, Luciano, qualquer pessoa pode chegar onde quiser. Tem um filme do A Milhões de Quilômetros de Distância, é de José Fernandes, mexicano. 9 vezes tentando entrar na NASA para ir para o espaço. Ele é imigrante, ele é um imigrante que foi morar no Texas com a família, ele é mexicano. E ele brincava, no filme ele brinca com o milho, como se fosse uma espaçonave, porque o sonho dele era ir para os Estados Unidos. Foram 9 tentativas. Quantos anos esse camarada trabalhando nos bastidores, estudando, tendo uma base sólida para chegar lá. Tiago, como lidar com o sabotador? Tô falando da pessoa que sabota. Eu fico imaginando assim que às vezes, por exemplo, num time, sei lá, um time de futebol, você vai desenvolver um trabalho num time de futebol, de vôlei, haverá aqueles que realmente têm esse viés, que quer crescer, desenvolver, quer ir para o Barcelona e tal, Sim. mas também haverá aqueles que não querem o sucesso dos outros e não querem o sucesso do coach. E aí eles começam a fazer fofocas, intrigas, para tentar desmoronar o trabalho. Como lidar com um sabotador? No cenário esportivo tem todo tipo de pessoa, né? Você falou que também trabalha com a ferramenta DISC, que é o teste de comportamento. A gente tem vários perfis comportamentais de indivíduos. A gente tem pessoas que são mais líderes, que trabalham, são workaholics, que trabalham horas e horas para se desenvolver. E a gente tem o indivíduo lá que é mais tranquilo, devagar. Sim. E tem gente no alto nível aí que realmente os atletas falam assim, pô, Linhares, o cara tá roubando no clube, o cara não treina nada, não tá jogando nada, o cara só vem roubar aqui. Pra ter uma equipe campeã, Luciano e Alessandra, tem que realmente ter uma química muito legal. E a gente vai ter sempre esses sabotadores, esses indivíduos. Então, primeiro, tem que identificar, tem que trabalhar com eles, tem que chegar numa conversa, ou o treinador, gestor, ou o próprio supervisor. E aí os próprios líderes do time, no caso, os capitães, vão e conversam. E se o indivíduo realmente não for se adequando, o próprio grupo vai começar a excluir ele. Então, as laranjas podres, como a Bíblia fala em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem sim os maus costumes. Então, é um trabalho multidisciplinar de supervisor, coordenador, treinador, o capitão do time, colegas, e conversar com o cara individualmente, até uma recomendação bíblica, né? Vai sozinho até a pessoa, e se sozinho você não conseguiu resolver, você traz mais uma pessoa para ela, e se ainda assim mesmo não resolver, você leva perante a igreja ou perante o grupo. Simples. Ou seja, tem que confrontar. Tem que tratar. Tá, mas e aí? Você vai pegar aquele cidadão que você você conversa com ele amigavelmente, pontua, é educado, mas o cara, você vira as costas, ele continua fazendo. Como é que lida com isso, Thiago? Cada um tem uma linha de raciocínio. A Bíblia fala assim, Dá Alessandro. cadeirada nele? Não. A Bíblia fala assim, ó. Eu sou pautado pela Bíblia. Que como são saborosos e deliciosos os que têm sede de aprender. E acho que o Luciano perguntou pra mim, no começo, esse cliente que chega com sede de aprender pro meu trabalho, rapaz, é tão fácil, é tão simples trabalhar que o negócio flui. E aí, pro outro ponto, a Bíblia fala assim pra mim, pra gente não dar pérolas aos porcos. O que significa dar pérolas aos porcos? Aquilo que você tem de mais precioso, a pérola é joia, preciosa, né? A Bíblia fala em Provérbios 3, do 13 ao 14, que conhecimento vale mais que ouro,
prata e pedras preciosas. Então, o conhecimento que você vai dar para um porco é como pérola. Não adianta dar, porque ele vai, daqui a pouquinho, ele vai se sujar e vai voltar pro banhado. Então, não adianta. Se dá conhecimento e se ajuda quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, meu amigo, tá tudo bem. É o que Deus faz por mim e por vocês. Deus orienta. Andem por esse caminho, façam isso, tenham esse tipo de comportamento, se alimentem dessa forma, mas o ser humano vai pro lado da direita e tá tudo bem. Mesmo assim, Deus ama a pessoa. Só que Deus não faz nada, não adianta impor nada a ninguém. É a pior coisa. Imposição, como é o caso de vocês aqui, não leva a uma liberdade de pensamento crítico. Deixa ela. E ainda, deixar ela se ferrar pode ser a melhor coisa que pode acontecer na vida dela. Porque ela só vai ver coisas que, se ela tivesse aqui sendo mais um comportamento, não adiantaria. Então, deixa se ferrar. Não adianta. Quebre a cara, porque É a melhor coisa que pode acontecer. Bote o dedo lá no fogo lá para você saber se vai queimar ou não. É aquela máxima do dedo do fogo, da dedo na tomada. A mamãe falava, não falava? Não, bote o dedo na tomada. A mãe deu orientação. E aí o dedinho vai lá e aprendeu, gerou um aprendizado, não foi? Vai ser verdade. Às vezes dá errado essas coisas. Tem até uma história, né, Alessandro, sobre isso, né? Tem um provérbio chinês que fala assim, que existem 3 indivíduos que passam pelo buraco, né? O primeiro é o indivíduo burro. Ele vai, vê o buraco e cai. No segundo dia, ele vai andando, vê o buraco, é burro, cai de novo. Terceiro dia, vai, e o cara nunca aprende, meu. Tem o segundo personagem da história aí, que é o cara que é inteligente. Ele vai andando, pro primeiro dia cai. No segundo dia, bom, aprendi. Eu sei que tem um buraco. No segundo dia ele vai, ele desvia o buraco e continua a jornada dele. Terceiro dia vai e desvia. Tem um indivíduo que é sábio. O que é o sábio? Ele viu o burro caindo todo dia, ele viu o inteligente caindo e desviando. Ele já, na primeira vez que ele passa naquele lugar, ele desvia e não cai. Só que tem gente que é burro, filho. Tem gente que... Você conhece muitos burros, Luciano? Eu era burro no colégio, viu? E tá tudo bem também. Ah, sei lá, viu? Se você for olhar assim, todos nós temos um pouco de burro e louco, não é verdade? Alguma etapa da vida da gente, a gente acaba passando por isso, né? Faz muito coisa errada e depois se toca assim, cara, eu poderia ter... É que assim, 9 seria a gente aprender com os erros dos outros, mas tem momentos que a gente tem que errar por a gente mesmo aprender. Essa que é a verdade, né? É curioso, é curioso. Você sabe que você falando, pra vocês lembrar um evento com a minha falecida mãe, quando eu tinha, sei lá, cara, acho que 15 anos. Mas isso fica para outra... Fica outro pondera, né? Alessandro, Thiago, são 21 horas e 43 minutos. Como passou rápido. Então, já estamos se encaminhando para o fim, mas antes do fim, Thiago, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Tem alguma pergunta que você queria que eu tivesse feito e eu não fiz? Se tiver, qual é essa pergunta? Ou você despertando o coach no Luciano, viu? Se tem alguma pergunta que você não fez, que você deveria fazer para mim, eu acho que deveria perguntar para mim e para todos os entrevistados aqui, Luciano, por que você é coach? O Simon Sinek fala que a gente deve começar pelo nosso porquê. Por quê? O atleta, Luciano, ele tem uma meta. Quer chegar no Real Madrid, numa seleção, no Manchester City, no Barcelona. Só que quando a gente pergunta por quê, a gente descobre camadas que são muito mais fortes do que não é o Barcelona, o Real Madrid é apenas talvez um meio. Ah, eu quero chegar lá porque eu quero ajudar minha família, eu quero chegar lá porque eu quero conquistar uma casa, eu quero chegar lá porque é meu sonho de criança. Então, assim, se você pudesse perguntar, me pergunta por quê. Você quer que eu pergunte para ele? Linhares, por que você é coach? Eu vivo uma missão pautada hoje em Provérbios 1:4, que é eu sou um canal de Deus para dar prudência ao inexperiente, conhecimento e bom senso a esses jovens. Então, nunca é sobre o Linhares, nunca é sobre mim. Eu não venho no trabalho para eu brilhar. Esse podcast não é sobre mim, é sobre as pessoas que estão ouvindo a gente. Esse trabalho é como que a gente pode ajudar o outro. Então, hoje eu sou coach para dar prudência ao inexperiente, conhecimento e bom senso a esses jovens. Então, esse é o meu grande porquê aqui, essa é a minha missão, meu propósito de vida. E deixar registrado isso aí para as pessoas, porque
É o nosso grande porquê, né, meu amigo? Legal, legal. Só isso já vale um like nesta live, não é verdade, Lu? Exatamente. Pede o like, vai, pede o Então, olha like. só, você que está nos acompanhando aí, então aproveite, replique o link da live no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo da família, da escola, enfim, lá da igreja, da seita, onde você estiver, né? Replique o link, porque essa live realmente ela é um quebrar de tabus, mostrou que o coaching não é uma coisa ruim, como tem muita gente falando por aí e que não sabe o que está dizendo. Infelizmente há, como o Thiago falou, assim, profissionais e profissionais em todas as áreas, não é somente no coach. Você vai ter os bons, vai ter os ruins. E é importante, então, você nos ajudar compartilhando, levando esse conhecimento para ajudar aquele que precisa se desenvolver, que quer crescer, a aprender como fazer isso. E também nos curta nas redes sociais, o PonderaCast Brasil no Instagram, TikTok, Twitter, que é o X, é o PonderaCast, e o nosso YouTube, que é o @PonderaCast. Esqueci algum? Não, acho que é isso mesmo. Acho que é isso aí mesmo. É isso mesmo. E Alessandro, estamos se encaminhando agora para o final. Já temos agendado o que vamos ter semana que vem? Temos agendado e semana que vem teremos o Pensamento Crítico em Ação aqui no PonderaCast. Por quê? Nós vamos trazer aqui um advogado, o nome dele é Mesael Caetano. Ele vai vir fazer aqui uma análise crítica das eleições de 2024. Então, promete ser um programa que vai... Eu acho que não vai agradar gregos e troianos, mas que vai levar muita reflexão. O Caetano, ele tem uma leitura muito interessante, e eu acho que ele vai agregar valor com essa leitura crítica, e também vai ser um grande momento para você que nos acompanha poder fazer a sua pergunta e fazer uma análise. Como é que ficou agora o cenário dos vereadores em Curitiba? Porque o Brasil está polarizado. Veja aí, por exemplo, estamos chegando agora no segundo turno, nesse final de semana, entre Cristina e Pimentel. Então, o que você vê? Você vê, assim, em ambos os lados ali, polos. Até que ponto isso é bom? Onde está realmente a mudança? E o Mesael vai estar aqui conosco falando sobre isso, fazendo essa leitura crítica em relação às eleições. E aí você pode perguntar, será que as eleições realmente são confiáveis? Será que não existe manipulação por trás dos bastidores? Então, são esses temas que o PonderaCast irá trabalhar aqui. O que você acha? Vai ser uma live super empolgante. Eu tô bem empolgado com esse tema também. Que legal. Alessandro, convida o Sim. Thiago para aquele momento especial. Sim, mas antes do momento, Thiago, é importante. Apesar que todo momento que tu estava falando, estava aparecendo nas suas redes sociais, quem quiser saber mais sobre o coach, quiser encontrar o Thiago Linhares, como é que ele faz? Eu tenho o meu site, linharescoach.com.br. A gente trabalha também nas redes sociais, no Instagram, Linhares Coach, onde lá a gente compartilha muito conteúdo pautado no que a ciência tem de mais novo na área de neurociência, psicologia positiva, o coaching, neurocoaching, enfim. Me encontra no linharescoach.com.br ou no próprio Instagram, Linhares Coach, @Linhares Coach. Eu também estou no canal do YouTube, mas o pessoal me procura basicamente no Instagram e através do site. Legal, então olha lá, já está aí a dica, procure, converse com o Thiago, com certeza ele vai te ajudar bastante em sua jornada. Então, Thiago, conforme eu tinha conversado contigo, esse é aquele momento aqui do nosso programa no qual o entrevistado fala do coração para o coração dos seus ouvintes. Então não existe uma mensagem pronta, o que existe é a mensagem realmente que você quer transmitir, como você estivesse conversando com seu filho, com quem você ama de coração. Então você vai olhar para essa câmera, que é a sua câmera, o Juliano ele vai virá-la para ti e você vai então dar a sua mensagem ponderadora. Thiago, a câmera é sua, o microfone é seu. Obrigado. Meus amigos, espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho mais para o seu desenvolvimento hoje aqui. E se eu pudesse compartilhar com você, como o Alessandro falou, estivesse falando para a minha filha, eu sei de onde eu saí, eu sei quem eu era, eu sei para onde eu estava indo. Então, se realmente não fosse um coach, como foi o Alessandro, o que mudou minha vida, da água para o vinho,
e eu não seria onde eu estaria. E o que eu digo para vocês, eu disse aqui no início do podcast, em Austin, no Texas, foi divulgada uma pesquisa onde os cientistas conviveram com vários atletas campeões mundiais e olímpicos e eles detectaram que o nosso cérebro aqui, ó, ele é o grande responsável pelo fracasso ou pelo nosso sucesso. De novo, a Bíblia fala em Provérbios 4, 23, para você tomar cuidado com o que você pensa, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. O Gabriel Pensador fala na música dele o seguinte: muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. Paulo fala em Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. O Luciano falou para a gente não andar com a boiada, para a gente não, molde é aquela forma de pão, né? A gente não ser. Paulo fala de novo em Romanos 12, 2, não se amolde ao padrão deste mundo, mas o que? Transforme-se pela renovação da vossa mente. Mentalidade de merda, resultado de merda. Uma mente treinada, preparada, uma mente de um campeão, certamente resultados de um campeão. Tá dado o recado, Luciano. Mude a sua mente para você poder mudar o mundo. Exatamente, está dado e bem dado. Diga-se de passagem. Com certeza, com certeza. Tiago, a gente só tem realmente te agradecer com todo o nosso coração, eu e o Luciano, de você ter aceito estar aqui conosco. Nessa live, né, Luciano, que foi uma live muito proveitosa, com conhecimento de altíssimo nível. Nós ficamos realmente, o PonderaCast fica honrado em receber o Tiago Linhares e você poder compartilhar um pouco da tua vivência, da tua sabedoria. Então, obrigado e saiba de uma coisa, as portas do PonderaCast sempre estarão abertas para você. Eu que agradeço, Luciano, agradeço meu coach Alessandro Oliveira, que vou levar pro resto da vida aí. Parabéns pelo programa de vocês, parabéns pela iniciativa aí do PonderaCast, que realmente essa casa seja edificada por conhecimento, que esse estúdio, esse trabalho de vocês possa expandir cada vez mais e que vocês continuem firmes e fortes nessa jornada, não desistam. Eu preciso de vocês foda, eu preciso de vocês cada vez melhor para fazer um mundo melhor, porque esse mundo melhor volta para mim. Então, que Deus abençoe vocês de verdade. E foi um prazer estar nessa noite aqui. Deixei minha família, vocês deixaram a família para estar aí com o ouvinte aí, aprendendo um pouquinho mais sobre o PonderaCast. Uau. Eu que agradeço, Thiago, aí a tua visita, nos ter abrilhantado, nos ter prestigiado com todas essas histórias de inspiração, desmistificando todas essas lendas do coach aí. Tá? Então, não vou me estender muito, faço das palavras do Alessandro as minhas palavras de agradecimento e a gente sempre vai estar com as portas abertas. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou, que nos acompanha todas as semanas aqui, seja ao vivo, seja vendo as nossas lives gravadas. É uma honra ter você conosco aqui sempre, né? Nos acompanhando nesse projeto, acompanhando a evolução, a melhoria dos apresentadores, dos conteúdos que a gente vai trazendo. E te peço, continue nos acompanhando nas redes sociais, ajude a divulgar nosso trabalho para teus amigos. Se você acha que isso aqui foi relevante para você, se valeu a pena, dá o seu like, comenta, escreve ali, gostei e manda para os amigos, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem, no mesmo horário, às 20h30, se assim Deus nos permitir. Exatamente. E a gente então vai dando aquele tchau, aquele abraço no coração, sempre te lembrando, PonderaCast é a sua voz nas redes sociais. Um abraço a todos, até a próxima quarta-feira. Um beijo no coração.